Olá pessoal, então esse vídeo aqui vai ser o último vídeo dessa série daí sobre julgamento, morte de Jesus, a falar sobre os suplícios de Jesus, né, nesse caminho que ele sai do pretório, ali da casa de Pilatos, em Jerusalém, e, e vai até o local da crucificação, né? Então ele vai falar sobre essa passagem aqui. Eu vou usar aqui um livro, mais uma referência, aqui o livro do James Dunn, que é um autor cristão, né? E lembrando aqui sobre o papel de Pilatos, né? Que o James Dunn fala? Ele fala assim: Pilatos é uma figura quase tão enigmática quanto Judas. Isso se dá, sem dúvida, como resultado de uma notável tensão entre os relatos do Evangelho e o conhecimento de Pilatos que temos a partir de Joséfo e de Fílon. Pois nos escritos desse último, Pilatos aparece como um governador implacável, determinado a impor sua vontade, que apenas agiu de uma forma pela possibilidade de relatórios desfavoráveis serem enviados ao imperador Tibério. Em outras palavras, um oficial de escalão médio bastante típico, que representava o incrível poder do império e uma parte aborrecida, mas sensível dos seus territórios orientais. O fato dele ter sido mantido no cargo por tanto tempo, foi de 26 até 37, indica sua astúcia e capacidade de sobreviver à maioria das crises que encarou, exceto a última. Tá? Pouca dúvida deve haver de que ele não teria escrúpulos em executar arbitrariamente alguém que pudesse ser plausivelmente acusado de criar problemas ou coisa pior. A crucificação, podemos nos lembrar, era uma forma romana de punição para escravos indisciplinados e rebeldes políticos. Que Jesus foi crucificado sob a autoridade direta de Pilatos não pode ser questionado. E aí nós temos o testemunho do Flávio José, Antiguidade Judaica 1863, e do Tácito, Anéis 1544. A pena de morte era um poder e o glad reservado às autoridades romanas é agora geralmente aceito. Essa questão, para tu ver como é que ela é polêmica, que o nosso autor aqui, Rincon, ele está dizendo que as autoridades judaicas não tinham poder de mandar matar ninguém, né? Aqui ele já está dizendo que tinha, né? Então é uma questão polêmica, né? O James Dunn, tá? Pilatos deu à multidão a opção de salvar Jesus ou Barrabás. Lucas enfatiza que Pilatos enviou Jesus a Herodes. Ele declarou Jesus inocente e queria libertá-lo. Mateus traz a história material para a imaginação de muitos romanos posteriores de que a esposa de Pilatos o advertiu a não entrar na questão, bem como o relato de Pilatos lavando as mãos, né? Foram os principais sacerdotes e anciãos que quiseram destruir Jesus, todas as pessoas que aceitaram a culpa de sangue. E João imagina um debate entre Jesus e Pilatos, no qual Pilatos ficou impressionado com as respostas de Jesus e insiste: não encontro nenhum caso contra ele. A história romana mostra, por meio de muitos exemplos, que os governadores provinciais eram vulneráveis a reclamações da administração injusta. Portanto, certamente há elementos plausíveis nesse cenário básico. Mesmo assim, a representação de Pilatos sendo de fato intimidado pelo sumo sacerdote e conselheiros a executar um homem de cuja inocência ele estava convencido, quase certamente deve mais à motivação política à lembrança histórica. Então, veja, aqui está se referindo a essas representações aí que principais sacerdotes quiseram destruir Jesus, que aparece em Mateus 27, 20. Você veja que o Rincon diz que os judeus não estavam no julgamento. E Mateus 27, 20 diz que tinha sumo sacerdote lá. Então, o James Dunn está dizendo que isso pode ser uma construção fictícia, não é histórico. Tá? É claro, a decisão política de livrar os romanos de qualquer injustiça é compreensível para o movimento que logo depois buscou ganhar convertidos. Ou seja, os cristãos tinham interesse, no momento que os evangelhos estavam sendo escritos, de aliviar a pena dos romanos.
Afinal, o retrato mais negativo de Pilatos apresentado por José é particularmente Filo, provavelmente Filon, provavelmente é tão tendencioso contra Pilatos quanto o retrato mais benéfico dos evangelhos a favor deles. No mínimo, porém, a responsabilidade primária pela execução de Jesus deve ser firmemente colocada na conta de Pilatos. E os primeiros indícios de uma tendência antijudaica nos evangelhos devem ser claramente reconhecidos e reprovados. Então, havia uma tendência antijudaica nos evangelhos, tá? Com relação aos suplícios de Jesus, né? Ele fala dos suplícios de Jesus, por exemplo, eles dividiram suas roupas lançando sortes para elas. Isso aparece em Salmos 22, 18. Os que passavam zombavam dele. Salmos 22, 7. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmos 22, 1. Alguém correu, encheu uma esponja com vinho azedo, colocou em um pedaço de pau e ele bebeu. Então, aparece em Salmo 69, 21. Aí, diante de tantas similaridades entre Salmos e o que acontece no relato dos evangelhos, James Van diz, diante de tal evidência, é difícil evitar a conclusão de que a narrativa foi moldada para trazer esses ecos. E aí ele segue o Bornemann, o Bultmann e o Custer. O ponto é mais óbvio nas elaborações particulares de Mateus 27, 43 e Lucas 23, 46, nas quais a citação do Salmo é claramente um acréscimo a uma tradição contada de forma mais esparsa. Mas ainda assim é difícil escapar à conclusão de que a própria tradição, como tal, foi desde o início formulada à luz dos salmos em ambos os versos. Isso não significa que os detalhes em questão foram criados à luz das ilusões das Escrituras. A crucificação com os outros dois dificilmente é derivada de Isaías 53, 12. A zombaria em Marcos 15, 29, com os escárnios anteriores, obedece mais à tradição como tal do que à Escritura. E não é implausível que os soldados acompanhantes tenham oferecido um pouco do seu próprio vinagre, para que ele bebesse, seja por maldade, seja por compaixão. E alguma memória de Jesus, clamando palavras no Salmos 22, 1, pode ter levado à busca de outros ecos em Salmos, mas isso significa que desde o início a forma de tradição pode ter obscurecido, bem como realçado, vários detalhes do evento. Tá? Então ele sugere, mas ele não diz, né? Ele sugere que pode, isso aqui está na página 1014. Ele sugere que pode ter algum tipo de forçação de barra aqui, mas ele não chega a uma conclusão. Vamos ver aqui que o Rincon tem a falar sobre essa etapa aí dos martírios, né, de Jesus. Ele fala assim: nós que não somos inteiramente partidários da ideia da ida de Pilatos aos judeus, né, porque ele diz que essa consulta de Pilatos ao povo, isso não existiu, segundo Rincon. Para os partidários dessas tratativas, essa explicação não é pior do que as outras. Mas para nós, o núcleo da explicação é resgatável, pois se realmente nessa etapa, antes da condenação, Pilatos ordenou que açoitassem Jesus, o seu objetivo era de obter, através das torturas, uma pequena possibilidade que lhe permitisse colocar Jesus em liberdade ao término do julgamento, e não encontrar mais material para sua condenação. Então, essas açoites de Jesus durante o julgamento, ele entende que é possível, né? De qualquer maneira, a pretensão de ser rei dos judeus era um delito passível de pena de morte e não de açoitamento.
Como foi que João repeliu uma tradição comum aos três antecessores evangelhos e descreveu Jesus carregando sozinho a sua cruz? E, no entanto, calou totalmente com respeito aos suplícios sofridos por Jesus durante a caminhada com a cruz. Então, o João, ele calou totalmente com respeito aos suplícios sofridos por Jesus, tá? E falou que aquela tese de que Simão ajudou Jesus a carregar a cruz não aparece em João. Uma antiga hipótese teológica considera que os autores do Evangelho de João ocultaram a tradição de Simão Cirineu carregando a cruz, porque esta provocou em sua época o surgimento de uma doutrina gnóstico-herética, segundo a qual Simão levou a cruz e foi crucificado no lugar de Jesus, enquanto que Jesus nem foi enforcado nem crucificado. Por isso é que ele sumiu com o Simão Cirineu. Tá? Bom, o Rincon, isso é uma hipótese, né? O Rincon considera essa hipótese improvável, porque os gnósticos eles são mais tardios, tá? E atribui essa doutrina a Basílides, que veio bem depois. Então, atribui uma questão teológica, né? Que, assim, Jesus ensinou a cada um carregar sua própria cruz. Então, para não ficar ali Simão carregando a cruz de Jesus, né? Eles, por uma questão de coerência, tiraram Simão ali por questões meramente teológicas. Tá? Não existe nenhuma verdade histórica no relato de que os judeus levaram Jesus e o crucificaram, então como não existe nenhuma verdade histórica no relato de que os judeus levaram Jesus e o crucificaram, tampouco existe verdade histórica no relato do vizinho de que Jesus teria carregado a cruz por si mesmo. Então, para ele, Simão carregou a cruz de Jesus, muito provavelmente. Mesmo que Pilatos tenha ordenado que açoitassem Jesus no decorrer do julgamento, tal como está escrito na tradição de João, não lhe foram infligidos os suplícios costumeiros segundo o direito romano, como método de interrogatório e prova, ou seja, não foi feito isso para obter uma confissão de Jesus. Supõe-se que Jesus tenha recebido algumas pancadas com chicote ou porrete, com o objetivo de provocar a sua contrição. E a prova relativa da leveza das pancadas é que ele apareceu várias vezes diante de Pilatos, inteiro de corpo e alma, e respondendo às perguntas. Então, se ele fosse açoitado da maneira costumeira, ele não teria nem condições de ficar de pé. A crucificação, fosse com sogas ou mais ainda com cravos, era considerada em Roma como um castigo mais duro e grave, sumo suplício. Tá? Castigo infame. Então era assim que era visto esse, essa, esse, a crucificação. Né? Aqui Paul Winter, né, sobre o julgamento de Jesus, sobre o processo de Jesus, ele vai dizer aqui na página 206, Marcos 14:65 e Lucas 22:63
não são as únicas descrições dos maltratos e escárnios sofridos por Jesus. Lucas 23:11 menciona escárnio diante de Herodes Antipas. E João 19:2, a cena é situada no pretório, antes da sentença final de Pilatos. Em Marcos 15:16 e 27, ela aparece depois de Pilatos ter pronunciado a sentença. Deste modo, há nos evangelhos pelo menos 5 descrições de uma cena contendo basicamente o mesmo motivo: os maus tratos e escárnios de Jesus, que antecederam a crucificação, ainda que no episódio seja situado pelos evangelistas em diferentes momentos do processo. O quarto evangelho de João, o mais pró-romano e mais anti-judaico dos quatro, há apenas uma descrição de escárnio de Jesus na mão de soldados romanos, e não de membros do Sinédrio, como em Marcos e Mateus, e nem de policiais judeus, como em Lucas. No relato subjacente a João 18:12, a contraparte dessas descrições sinópticas dos maus tratos impingidos a Jesus, antes de ser entregue ao procurador, mostra-se isento de qualquer elemento de prova da profecia. O relato aparece racionalizado e o evento é apresentado de modo sucinto, como uma pergunta acompanhada de violência física. Então, se o João, que está querendo é, condenar os judeus, né, por esses escárnios, ele não fala de nada, né? Então, e fala dos escárnios dos soldados romanos. Então, é considerado histórico que isso tenha acontecido, né? Porque ele está querendo absorver os romanos. E ele fala de um escárnio dos soldados romanos, açoites dos romanos, a Jesus nesse momento. Então, ele que está querendo aliviar a barra dos romanos, ele fala sobre isso, então é porque teve realmente esses açoites aí. Com relação ao título, né? Não há razão para encarar esse título, né, Rei dos Judeus, como qualquer coisa que não seja verdade histórica, ou seja, foi histórico esse título aí. Morreu crucificado e que sua cruz trazia uma inscrição indicando o motivo pelo qual foi condenado, são os únicos fatos sólidos estabelecidos que podem ser tomados como ponto de partida para qualquer investigação histórica acerca de seu julgamento. Aí o Paul Winter ele vai falar claramente aqui na página 248, seja qual for o conteúdo exato do ensinamento de Jesus, dificilmente ele terá sido motivo de sua condenação à morte. Não foi pelo que ele pregou. A apostasia do judaísmo e a blasfêmia teriam levado a essa sentença, mas o Novo Testamento não registra nenhum caso de blasfêmia da parte de Jesus. E deixa extremamente claro que ele nunca pregou a apostasia. As bases para a condenação foram de ordem política. Então foi uma questão romana, tá? Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos, para fechar aqui, página 457. Ele vai falar que o açoitamento de Jesus se assemelha muito ao que foi aplicado a Jesus bem Ananias, uma geração mais tarde, né, que aparece no Guerra dos Judeus em José 6:5-3. A crueldade de Pilatos, combinada com uma certa covardia, se ajusta à descrição de José do comportamento de Pilatos. A libertação de Barrabás, baseada no costume da Páscoa anual, não se encontra documentada de forma cabal em nenhum outro lugar, mas se assemelha a ofertas de anistia descritas no Pessahim 8:6 e em textos posteriores. A própria crucificação, é claro, está amplamente atestada por escritores não cristãos, Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, né? Tácito, em Anais. O significado expiatório da morte de Jesus foi aceito no início da história cristã, conforme testemunhado por uma presença
uma fórmula do credo paulino, aí é outra questão, né? Então, essa questão aí da, do açoitamento de Jesus se assemelha muito ao que recebeu também Jesus bem Ananias. Então, a conclusão é que sim, Jesus foi aceitado até o caminho da crucificação, e o motivo de não foi eminentemente de natureza política. É isso. Muito obrigado, então.